E aí, tudo bem com você? Mais um encontro marcado aqui na TV Alfa, uma TV sem comparação. Estamos aí, né? Sobrevivendo nesse país aí que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas é importante que todos tenhamos consciência dos nossos passos, não é mesmo? Bom, no programa de hoje uma entrevista bastante interessante com o Dr. Carlos Cleiton Macedo de Freitas, médico neurocirurgião da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bastante interessante, vamos falar sobre demência, Alzheimer, AVC. Vale a pena você reunir a família para acompanhar o programa, porque com certeza alguém na sua família, algum conhecido já passou pelo que a gente vai falar nessa entrevista com o Dr. Carlos Cleiton. Temos também durante todo o programa o JP, o menino da TV. O JP está crescendo e mostrando vídeos interessantes, vai mostrar o Batman vendendo sorvete. O Batman virou sorveteiro? Será que na disputa com o Superman ele perdeu e foi vender sorvete? Na segunda parte do programa você vai ver tudo isso. Tem o chefe Rafinha com as receitas, tem os comerciários na TV. É um encontro marcado, preparado carinhosamente para você. Está só começando. E no encontro marcado de hoje é com satisfação que eu estou recebendo o médico neurocirurgião da Faculdade de Medicina de Botucatu, Dr. Carlos Cleiton Macedo de Freitas. Dr. Carlos, satisfação em tê-lo aqui no programa, viu? Prazer é todo meu, Márcio. Na verdade, a gente já teve esse contato em outros anos. Verdade. Mas o prazer é todo meu estar aqui para responder as questões de uma forma simples para a população de Botucatu. Dr. Carlos Cleiton, a gente pode começar falando do Alzheimer, que até em filmes recentemente que concorreram ao Oscar, né, de uma advogada com 50 anos, uma jovem advogada, também foi acometida, né? Todas as pessoas, elas estão sujeitas a um dia na vida ter o Alzheimer ou não? Então, o Alzheimer é um tipo de demência. Existem vários tipos de demência. O Alzheimer realmente é a mais comum, é o que acomete mais ou menos 50% a 70% das demências é do tipo Alzheimer. Foi descrita, inclusive, pelo médico neurologista alemão Alois Alzheimer, no começo do século XX, 1901, e ele descreveu numa paciente de 51 anos, uma paciente super jovem, né? Mas existem outros tipos de demência, demências que são reversíveis ou não. O Alzheimer é um tipo de demência não reversível. É uma doença progressiva que acomete em torno de 1,5% a 2% dos indivíduos entre 65 a 70 anos. Aumenta bastante com a idade, então a partir de 65 anos, a cada 5 anos dobra a percentagem de probabilidade de desenvolver o Alzheimer, chegando ao ponto da década, na idade de 80 anos, você ter uma frequência de 38%, 40% dos pacientes com doença de Alzheimer. Na verdade, o que é demência? O que seria? Eu acho que o interessante é a gente definir o que é uma demência, né? A demência é uma perda de habilidades adquiridas. É diferente de um retardo mental. Então, o retardo mental, o indivíduo não adquiriu algumas habilidades, né? Por uma lesão cerebral, congênita ou adquirida, ele não conseguiu adquirir algumas atividades. Vamos citar, por exemplo, dirigir um carro. A demência é a perda da habilidade adquirida, ou seja, ele fazia aquela coisa, ele tinha aquela atividade e ele começa a perder. Na verdade, o Alzheimer, ele se caracteriza principalmente, ou no início da doença, na verdade, pela perda da memória recente. Então, você tem dificuldade de guardar informações recentes. Quer dizer, o que é que eu fiz hoje de manhã, ou às vezes uma informação que foi passada para você no balcão da farmácia, ele não consegue, e ele repete, ele pergunta várias vezes. Se você fosse dividir a doença, né, como ela é progressiva, você teria mais ou menos 3 etapas, uma etapa inicial, uma etapa intermediária e uma etapa final. No começo é só uma alteração de memória,
Depois você começa a ter alterações de comportamento, porque a área do cérebro onde ocorre a degeneração, ela está relacionada também com o comportamento, né? Então, às vezes, um quadro depressivo, um quadro de agressividade, né? Alterações de orientação, às vezes o indivíduo se perde no bairro onde mora, e a progressão da doença vai acarretar até uma perda da autoestima e dos cuidados pessoais, né? Infelizmente, Márcio, é uma doença que não tem cura, o Alzheimer. Existem outras doenças demenciais que têm cura, mas especificamente o Alzheimer não tem cura. O que a gente consegue, quando diagnosticado na fase inicial, é você lentificar a evolução da doença, né? Você retardar a evolução da doença, mantendo o indivíduo com a qualidade de vida melhor. Perfeito. Agora, os familiares, as pessoas que convivem no dia a dia, nós falamos aí que o alemão, que dá nome, inclusive, detectou no início do século XX uma pessoa com 51 anos. Sim. Tivemos um filme, né, que a protagonista 50 anos. Sim. A família, o pessoal no ambiente de trabalho, consegue detectar? Porque às vezes a pessoa fala assim, Márcio, que horas que a gente tem que estar lá mesmo? Será que era 4, era 5? Coisas normais. Sim. Mas se de repente se tornar uma rotina, tem que acender a luz laranja aí, doutor? Existe déficit de atenção também. Tem pessoas que às vezes têm uma atividade muito grande, diária, então às vezes ela pode, uma informação ou outra, ocasionalmente, ela não fixar, porque ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você passou aquele horário para ela, ela não percebeu e passou batido. Isso é uma coisa eventual. Tá. Agora, a repetição dessa dificuldade de memória recente, a gente tem dois centros de memória no cérebro, a memória antiga e a memória recente. Essas pessoas com Alzheimer, inclusive, elas conseguem contar histórias da infância com todos os detalhes. Que coisa impressionante. Ou seja, é a área da memória antiga. Mas quando você vai na área da memória recente, que é uma região chamado giro paripocampal e uncus, que é onde o Alzheimer atua, degenerando essa área, ela não consegue lembrar o que comeu hoje de manhã, não consegue lembrar o que fez hoje de manhã, e progressivamente ela vai perdendo habilidades práxicas, que a gente chama, habilidades habituais, como por exemplo dirigir um carro. Então, às vezes o indivíduo era um motorista, né, um taxista, e não consegue tirar o carro mais da garagem, né? Na verdade, assim, alterações de memória e de comportamento, né, indivíduos a partir dos 60 anos, deve-se procurar um médico para fazer um diagnóstico. Existe o diagnóstico dessas demências, é um diagnóstico clínico, então existe um exame chamado de Mini-Mental. Mini-Mental é o exame do estado mental, onde se pesquisa algumas características da memória, hipraxia e gnosia, que são características de funções cerebrais, e com imagem. Então, esses pacientes vão fazer um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia, porque mostra, em algumas demências, áreas degeneradas. Uma coisa importante, eu acho que não rotular todo mundo como demência de Alzheimer, né? Existem demências, quadros de perdas e aquisições que são reversíveis, como, por exemplo, uma hidrocefalia no indivíduo idoso. A hidrocefalia é aumento de líquido dentro da cabeça, né? Então, existe uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal, que acomete idosos, um aumento desse líquido dentro da cabeça, cuja uma cirurgia pode resolver aquele quadro demencial, pode melhorar aquele quadro demencial. Entendi. Outras doenças, como por exemplo deficiência de vitamina B12, também pode, quer dizer, que é uma doença nutricional, também pode dar um quadro parecido com a demência, cuja reposição da vitamina B12 vai melhorar o quadro do paciente. Então, o diagnóstico tem que ser feito por um profissional, né, com exame clínico, exame complementar e exame de imagem. Agora, é possível, doutor, a gente fazer alguma prevenção, sabendo que esse percentual de pessoas que vão
ser acometidas do Alzheimer é muito grande, o senhor falou Sim. em mais de 70% dentro do quadro de demência. Sim. Existe alguma maneira de se prevenir a pessoa com 45, 50 anos? Olha, eu tenho que fazer um exercício para o meu cérebro, eu vou jogar videogame, eu vou fazer uma quantidade de palavras cruzadas por semana. Existe algum tipo de prevenção? Não, prevenção não tem. Na verdade, assim, se você, como a gente estava conversando anteriormente, aqueles indivíduos que têm uma atividade mental maior, aqueles indivíduos que leem bastante, né, que exercitam o seu cérebro, ele desenvolvendo a doença, a perda cognitiva de alguns aspectos da memória pode passar despercebido ou influenciar pouco na vida cotidiana dele, porque ele tem mais opções. Por exemplo, se você não lembra de palavras como chama, uma chave, uma caneta, ele vai usar um sinônimo para representar aquilo. Ao passo que os indivíduos que usaram um pouco o seu cérebro, que tiveram um acesso restrito à cultura, eles vão ter dificuldade, porque o vocabulário dele é pequeno, ele vai ter dificuldade de nomear aquele objeto ou determinar aquela ação. Quer dizer, não vai achar um sinônimo para aquilo? Ele vai ter dificuldade porque o vocabulário dele, a atividade cerebral dele sempre foi restrita. Entendi. Então, na verdade, não é uma profilaxia para o Alzheimer, mas aqueles indivíduos que usam mais o cérebro, que têm uma atividade mental maior, né, eles vão ser menos sintomáticos se desenvolverem a doença. Aí você pode até me questionar, e é genético? Essa doença é genética, tem um traço genético? Existe a identificação de algumas alterações genéticas, né, algumas alocações diferentes, variações na carga genética de alguns indivíduos, que pode propiciar o desenvolvimento dessa doença, mas não necessariamente. Entendi. Não é porque você teve um pai que desenvolveu Alzheimer que necessariamente você vai desenvolver, né? Mas, assim, sem dúvida, se você usa bastante o teu cérebro, é uma forma de você, se desenvolver a doença, ela vai ser menos sintomática. Importante, diagnosticar a doença precoce, né? Como eu falei para você, diagnosticando a doença precoce, a gente consegue retardar essa evolução, né, de forma que não interfira tanto na vida do paciente. A família é muito importante. E é difícil perceber na convivência diária? Não é. Não é? Não é. Às vezes você tem dificuldade, no exame neurológico você tem dificuldade de fechar o diagnóstico, né? Mas a família te traz um relato. Entendi. Porque a vida cotidiana, quer dizer, viver junto, você percebe que aquele indivíduo está comportamento altera. Comportamento, memória recente. Então, a família é muito importante, o relato da família. E é muito importante a família estar preparada para entender aquela doença, né? Porque o indivíduo muda. Você fala, poxa vida, mas meu pai não era assim. Minha mãe não era assim, era uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, ela agora está uma pessoa agressiva, de repente com comportamentos inadequados. Então a família tem que estar preparada, porque isso é doença. Entendi. Isso não é a pessoa que você conheceu, é a doença, a progressão da doença, né? Então é importante um apoio psicológico da família para enfrentar essa doença. Nós falamos que as pessoas que têm uma abrangência cultural, umas pessoas que leram mais, umas pessoas... De repente, um empresário, né, que ele tem a responsabilidade dentro da sua empresa, tem os empregados, tem os afazeres do dia, tem a família, tem os filhos na faculdade. Esse tipo de atividade que ele tem rotineiramente, ele sai para trabalhar, fica o dia todo, mas tem mais a família e tal, a propensão dele também ser acometido do Alzheimer diminui, o senhor acha? Né? Veja, como eu falei, o indivíduo com atividade maior, ele vai ter menos sintomas. Que ele vai estar exercitando mais o cérebro. Vai estar exercitando, né? Mas às vezes esse indivíduo, ele não consegue manter as atividades, né?
Tem empresários que podem pagar 2 vezes o funcionário ou esquecer de pagar um ou outro. Tem problemas administrativos na empresa. Entendi. Então, às vezes ele não consegue manter essas atividades funcionais, né? E como são muitas vezes atividades muito importantes de gerenciar uma empresa, às vezes é melhor, nesses casos, ele se posicionar um pouco atrás, deixar alguém administrar e ficar mais na retaguarda. Perfeito. Né? Agora, nós falamos dessa demência, que é o Alzheimer. Agora, a criança, o jovem, eu não digo só o Alzheimer, mas ele pode ser acometido de uma demência, doutor? Existem as demências provocadas por infecções, né? Então, isso pode acometer crianças recém-nascidos, né? Não se sabe ao certo como vão ser essas crianças que tiveram contato com o Zika vírus, né? Que tem microcrania, que tem microcefalia, né? Na verdade, a microcefalia, ou seja, o cérebro não crescer, é um sinal que houve um acometimento da célula nervosa. É uma doença totalmente nova que a medicina vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, se essas crianças vão desenvolver ou não um quadro de retardo. Aí seria um retardo. Quando o indivíduo não tem a aquisição e ele não consegue adquirir aquela aquisição, é um retardo mental. Agora, o indivíduo que já tem as habilidades normais, um garoto aí, 18, 20 anos, ele pode ter um quadro demencial? Pode. Pós uma infecção, por exemplo, pós uma meningite, pós um trauma craniano, pós um acidente vascular, não é comum em jovem, o acidente vascular é mais comum em idoso, mas pode acometer os jovens. Então, ele teve uma lesão cerebral e, decorrente daquela lesão cerebral, ele pode ter perdas cognitivas. Entendi. Então, o clássico do Alzheimer não é em criança e adolescente e adulto. Mas eles podem ter mais um quadro demencial secundário a um trauma, um AVC, uma infecção do sistema nervoso central. Né? Isso é possível, sim. Isso é possível. É importante lembrar também que no idoso você tem as demências vasculares, né? Que acometem 10 a 15% desses pacientes. O que é uma demência vascular? Na verdade, o indivíduo tem problema da circulação cerebral, né? Uma doença ateromatosa, né? E gradativamente ele vai isquemiando o cérebro em várias áreas. E essa perda neuronal, provocada por falta de sangue, leva a um quadro demencial, que pode acometer indivíduos da mesma idade do acometimento do Alzheimer. Então, às vezes você tem até um quadro vascular, uma demência vascular associada ao Alzheimer, ou só uma demência vascular, ou seja, não é o clássico Alzheimer, né, mas uma demência provocada por alterações da circulação cerebral. O senhor falou de isquemia, né? O que é de fato a isquemia e como tratar a isquemia? Márcio, a isquemia, que é o AVC, né, que é o derrame, ela é a doença, uma das doenças que mais mata no mundo, né? Se a gente fosse classificar, a doença que mais mata seria a doença coronariana, o infarto, seguida pelas doenças neoplásicas, os tumores, e em terceiro lugar o acidente vascular cerebral, que é o AVC, é o derrame. Se nós juntarmos a doença vascular cerebral com a doença coronariana, que na verdade é a mesma doença, só de acometimentos em órgãos diferentes, que a mesma coisa que leva o infarto é a mesma coisa que leva o AVC, você passa para a primeira doença que mais mata no mundo. Isoladamente o AVC, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos 6 milhões de óbitos, 6 milhões de óbitos por ano. Por ano? Por ano, são 6 milhões de óbitos. É um número considerável. É muito. No Brasil, os dados nossos revelam 400 mil casos de AVC por ano, sendo 150 mil óbitos e mais 200 e poucos sequelados. 150 mil óbitos, eu acho que dá quase a população do Botucatu. População né? do Botucatu, mais ou menos. De óbitos por ano.
né? E mais 200 mil sequelados que são retirados da sociedade, quer dizer, ele deixa de ter a sua atividade normal e fica excluído praticamente, porque ele vai ter perdas importantes e isso é um custo muito alto para a sociedade. Então, assim, a doença vascular é um problema muito sério, é um problema de saúde pública, que motiva a nível mundial e Brasil campanhas anuais. Então, a gente tem em novembro, no dia 28 de novembro, o Dia Mundial do Combate ao AVC. Nessa semana do dia 28, nós temos a Semana de Combate ao AVC no Brasil, onde são feitas palestras, campanhas à população, esclarecendo o que se pode fazer para prevenir o AVC e, tendo o AVC, como se conduzir para ser tratado. É muito importante a prevenção primária, que é você ter uma dieta adequada, controlar a sua alimentação, controlar a pressão, controlar a diabetes, não fumar. Atividade física. Ter uma atividade física regular, né? Isso previne o aparecimento da doença vascular. E tendo a doença vascular, isso a gente já tem anos que a gente bate nessa campanha aqui na região de Botucatu, tendo a doença vascular, procura o médico, o hospital, rapidamente. O sistema de atendimento primário já foi treinado, o SAMU, o resgate, então eles já sabem o que fazer quando identificam um paciente com AVC na rua ou na casa. O hospital já está preparado para receber isso, a gente tem uma unidade hoje na Faculdade de Medicina específica para a doença vascular cerebral, porque o tempo é fundamental, Márcio. O tempo é fundamental. O cérebro, ele não aceita a injúria, e a falta de sangue, que é o AVC, a oclusão de uma artéria que leva o sangue para o cérebro, provoca um dano muito importante. E essa oclusão, essa obstrução, esse entupimento, quando chega no hospital até 4 horas e meia do início da doença, a gente consegue desobstruir, consegue reabrir esse vaso e o indivíduo voltar ao seu estado normal. Passando esse tempo, já a situação Passando esse tempo, você já tem uma morte cerebral muito importante e aí a gente não tem muito o que fazer. A gente tem outras medidas, mas restaurar aquela área perdida não tem mais o que fazer. Então, tempo é fundamental. Quanto mais rápido identificar a doença e correr para o hospital, melhor. Aquela história que, não, está formigando a boca, a minha visão está ruim, o braço está formigando, eu vou tomar um remédio e vou dormir, acorda pior. Então, não é assim. Teve alguma coisa diferente, formigou a boca, a mão, a visão ficou ruim, perdeu a fala, às vezes não consegue falar, chama o SAMU, chama o resgate, se não tiver, põe no carro, vai para o hospital, porque não pode perder tempo. Existe até um termo que a gente usa, né? Tempo é cérebro. Quanto mais tempo perdido, mais cérebro perdido, maior o dano ao paciente. Loucura. Bom, a gente está batendo um papo aqui com o Dr. Carlos Cleiton Macedo de Freitas, médico neurocirurgião da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós vamos a um apoio cultural, já já nós voltamos. E aí, JP, o que nós vamos ter aí na segunda parte? Nós estamos aqui com uma entrevista séria com o Dr. Carlos Cleiton, mas na segunda parte vamos descontrair com o JP, que vem por aí, JP. E aí, Marcião, beleza? Agora na segunda parte do programa eu vou estar trazendo vídeos como esse aqui, ó. Nossa Casa Restaurante, desde 1988. Self-service por quilo, saladas, massas, comida deliciosa para você voltar sempre. Quartas e sábados, deliciosa feijoada e também as deliciosas sobremesas da Nossa Casa Restaurante, funcionando de terça a domingo, das 11 às 15 horas. Grande espaço, entrega de marmitex, Nossa Casa Restaurante, Rua Curuzu 359, telefone 3882-4800.
Churrascaria Tabajara, especializada em rodízio de carnes, completa mesa de frios e saladas, pratos quentes, ambiente climatizado, amplo estacionamento. Churrascaria Tabajara, você tem um espaço para eventos muito grande, para festas de casamentos e confraternizações. Churrascaria Tabajara, desde 1989 em Botucatu. Churrascaria Tabajara, Rua Capitão José Paes de Almeida, número 100, telefone 3882-3331. É a Tabajara. Voltamos com o Encontro Marcado aqui na TV Alfa, uma TV sem comparação. Hoje recebendo o Dr. Carlos Cleiton Macedo de Freitas, neurocirurgião da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutor, nós falamos em AVC. E o aneurisma? O que seria o aneurisma? O aneurisma é uma deformidade do vaso, né, que forma uma bolsinha, né, na parede da artéria. Então, imagina você como se fosse a mangueira do jardim, que você deixou lá, ela cheia de água no sol, ela forma aquelas bolhas, mesma coisa. Então, é uma bolinha que se forma na circulação cerebral e que essa bolinha pode romper. E a rotura dessa bolinha provoca uma hemorragia cerebral. O aneurisma é uma doença muito séria, né? Se a gente for classificar o aneurisma dentro das doenças vasculares, das doenças que acometem a circulação cerebral, 80% das doenças vasculares seriam doenças isquêmicas, ou seja, o entupimento da artéria. 20% seria doença hemorrágica, rotura de um vaso. Então, rompeu um vaso e sangrou dentro do cérebro. Desses 20% hemorrágicos, 5% seriam hemorragias provocadas pela ruptura do aneurisma. 5%. Parece ser pouco, mas não é. Não é. É uma quantidade significativa, né? Se a gente considerar que 5 a 10% da população tem aneurisma e não sabe que tem aneurisma, né? Se você colocar uma população de 100 mil pessoas, 5 mil pessoas têm aneurisma e não sabem. Olha que loucura. E muitas vezes a primeira manifestação clínica do aneurisma já é a hemorragia. A rotura, a hemorragia, a rotura do aneurisma, ela tem uma mortalidade muito alta. Ou seja, o evento de rotura mata muito. Chega a mais de 60%. As pessoas que têm rotura do aneurisma, independente do tratamento, elas podem evoluir a óbito. Daqueles que sobrevivem, também tem uma morbidade, ou seja, uma taxa de sequela muito alta, que ultrapassa os 60%. Então, é uma doença que mata muito, é uma doença que sequela bastante, né? Então, o aneurisma é uma doença muito grave. E ela também é consequente, assim como a doença isquêmica, principalmente dos fatores ambientais. Existem casos de aneurisma congênito. Crianças, já operei crianças, né, 4, 5 anos de idade, com aneurisma cerebral. Ela tem uma alteração genética que produz de forma insuficiente o tecido que forma a parede do vaso. Então o vaso fica mais mole. Então a pressão dentro daquele vaso mais mole forma as bolinhas. Então essa é uma doença genética levando ao aneurisma. Mas não é comum, isso não chega a 10% dos aneurismas. A maior quantidade de aneurismas são aneurismas provocados por fatores ambientais. Então seria o tabagismo, a hipertensão, o diabetes, os níveis altos de colesterol. Esses são os mesmos elementos que provocam a doença isquêmica. Entendi. Provoca a doença hemorrágica também. Entendi. Agora, doutor, a gente tem que tentar diagnosticar, como o senhor disse, olha, eu tive uma dor, um tremor, alguma coisa, procurar o SAMU, uma unidade médica e tentar se socorrer o mais rápido possível. Agora, as pessoas que têm aquelas dores de cabeça crônicas, né, chamadas enxaquecas, né? Essas pessoas, elas também têm que se prevenir, doutor?
Sim, existe a doença enxaqueca migrânea, né, que é uma doença provocada por alterações no vaso que não são os aneurismas, Tá. né, é uma alteração metabólica da parede do vaso, mas também existe as dores de cabeça provocadas por outros elementos, como aneurisma, malformações ou mesmo tumores. O que é o sintoma de alerta em relação à dor de cabeça? Aquele indivíduo que raramente tinha dor de cabeça, que começou a ter mais crises incapacitantes. Então, ele tem durante a semana 3, 4 crises, ele já está tomando analgésicos praticamente diário. Esse indivíduo tem que procurar o médico. Dor de cabeça é uma queixa super comum, né? Tá. Difícil você ter pessoas que nunca tiveram dor de cabeça, principalmente as mulheres. É muito mais comum a queixa de dor de cabeça nas mulheres que nos homens. Mas se essa dor de cabeça mudou a característica, né, ela tornou-se mais forte, ela está vindo associada a outros sintomas, com náusea, vômitos, né? Você já acorda com dor de cabeça de manhã, né? Então você deve procurar um médico, porque ele vai fazer o diagnóstico através do exame clínico e através de exames de imagem, porque não só o aneurisma você pode ter, né, como outras doenças, inclusive as doenças neoplásicas, os tumores, né? Então, a dica é, a dor de cabeça mudou o caráter dela, mudou a frequência dela, procura o médico. Porque tem algumas pessoas que, o senhor deve ter ouvido muitas vezes isso também, olha, eu convivo com essa dor de cabeça a vida toda. Que coisa impressionante, né? Mas assim, sem dúvida, essa pessoa merece um tratamento, porque você imagina você trabalhar, você viver na sociedade com dor, né? Dor é um sintoma que é extremamente incapacitante, seja qual for a dor. Não tenha dúvida. Né? Então, você, se for simplesmente uma doença migranosa, se for uma enxaqueca, tem tratamento. Porque são dois aspectos. Imagina você que esse indivíduo tem uma doença migranosa, tem uma enxaqueca, que não é nada de tumor, que não é aneurisma, não é malformação, é aquela alteração bioquímica na parede do vaso. Eu posso tratar o evento dor, com analgesia, mas eu posso tratar também a doença. Porque, na verdade, quando você usa o analgésico, você só bloqueia o reflexo da doença. Você mascara alguma coisa? Você inibe a dor, mas a doença em si está lá. Tá lá. Mas existe tratamento para a doença. Então, existem drogas que você usa junto com a analgesia, que vai prevenir essas crises enxaquecosas, essas crises migranosas. Então, merece, lógico, a pessoa viver com dor é cruel. Ninguém merece. Né? Cruel. Ninguém merece. Agora, doutor, e a medicina nessa sua área, na área neurológica, ela evoluiu no mundo, no Brasil? Ela está bem avançada? Muito, muito. Apesar da gente estar longe ainda de compreender o cérebro, né? O cérebro nosso ainda é um mistério para a ciência. Mas a gente evoluiu muito, principalmente nas áreas da imagem. Se você imaginar, até o final da década de 70 não existia tomografia, então a gente fazia exame clínico e exame angiográfico para diagnosticar as lesões cerebrais. Na década de 80, 90, surgiu a ressonância magnética, que trouxe um avanço monstruoso, porque a gente não só vê o cérebro, mas vê o cérebro funcionando. Existe a técnica de ressonância funcional, na qual você vê a ativação de áreas cerebrais dependendo da atividade do paciente durante o exame. Né? Então, teve um avanço muito grande no diagnóstico, na visualização do cérebro, assim como no tratamento. Né? Especificamente em relação às doenças vasculares, hoje é possível você tratar algumas doenças vasculares sem ter que abrir o crânio, né? Navegando por dentro dos vasos, assim como é feito na coronária. Entendi. Né? Então você consegue entrar através do vaso, seja pelo braço, seja pela perna, e ir até a vasculatura cerebral e tratar um aneurisma, e tratar uma malformação, e tratar uma obstrução do vaso. Isso só foi possível com o avanço da tecnologia e da medicina. Né? Na área cognitiva, na área de
conhecer o cérebro como funciona, existem pesquisas extremamente avançadas no Brasil e fora do Brasil, tentando identificar essas diversas áreas e tentando entender como funciona. Mas, infelizmente, o cérebro, mas infelizmente a gente ainda não chegou a conhecer todo o cérebro é um órgão fantástico, né? Sim. A gente tem as conexões e a quantidade de neurônios são muito mais do que as estrelas que a gente tem na nossa Via Láctea, né? Então, a gente tem um universo dentro da cabeça ainda para decifrar, se desvendar, sem dúvida. Doutor, e com relação a medicamentos, a medicina também evoluiu com relação a novos medicamentos? Sim, em vários aspectos. Citando a nossa conversa sobre a doença demencial, existem medicações hoje que podem estabilizar a evolução da doença de Alzheimer. Então, a gente sabe que o cérebro funciona com bioquímica. Então, são substâncias químicas que são passadas de uma célula para outra, e isso leva uma carga elétrica que faz as conexões cerebrais. Deficiência dessas substâncias químicas podem acarretar algumas doenças, como o Parkinson, que é deficiência de alguns elementos químicos, então existem medicações para isso, como o Alzheimer, a gente consegue estabilizar a doença, não curá-la, infelizmente, no momento, mas a gente consegue estabilizar, tá? E muitas outras. A própria doença vascular, hoje, a gente tem medicações que conseguem desobstruir o vaso, como a gente comentou momentos atrás. Sem necessidade de cirurgia. Sem necessidade de cirurgia, estando dentro, lógico, daquele momento inicial. Então, houve um grande avanço, sem dúvida, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda. Muito bom. Doutor Carlos Cleiton, muito obrigado de ter aceito o nosso convite, ter participado do Encontro Marcado. É sempre proveitoso tê-lo aqui no programa e, com certeza, vai ser convidado outras vezes, doutor. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Nós vamos ao apoio cultural, já nós voltamos com a segunda parte do Encontro Marcado. Nossa Casa Restaurante, desde 1988, self-service por quilo, saladas, massas, comida deliciosa para você voltar sempre. Quartas e sábados, deliciosa feijoada e também as deliciosas sobremesas da Nossa Casa Restaurante, funcionando de terça a domingo, das 11 às 15 horas. Grande espaço, entrega de marmitex, Nossa Casa Restaurante, Rua Curuzu 359, telefone 3882-4800. Churrascaria Tabajara, especializada em rodízio de carnes, completa mesa de frios e saladas, pratos quentes, ambiente climatizado, amplo estacionamento. Churrascaria Tabajara, você tem um espaço para eventos muito grande, para festas de casamentos e confraternizações. Churrascaria Tabajara, desde 1989 em Botucatu. Churrascaria Tabajara, Rua Capitão José Paes de Almeida, número 100, telefone 3882-3331. É a Tabajara. A federação teve sua fundação em 1939, fruto de movimento iniciado 2 anos antes por entidades sociais comerciárias que atuavam nas cidades de São Paulo e Santos. Mas somente em 1940 adquiriu a fisionomia institucional que permanece até hoje, a partir da fusão com a Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado de São Paulo.
O reconhecimento pelo então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi em 1942. A entidade tem 68 sindicatos filiados. Desde 2008, é conhecida como FEComerciários e é liderada pelo presidente Luiz Carlos Mota, um presidente preocupado, acima de tudo, com o bem-estar dos trabalhadores e seus familiares. Um fator muito importante na vida dos associados e de sua família é o lazer. Momentos de diversão garantem o bem-estar e uma semana de trabalho produtiva. Por isso é que os centros de lazer dos comerciários contam com uma infraestrutura moderna para que você e sua família possam descansar com muito conforto. A Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo possui atualmente 2 modernos e aconchegantes centros de lazer. Um é a Estância Turística de Avaré, com instalações para lá de confortáveis para receber os associados. E o outro é em Praia Grande. Aqui são realizados eventos como a Copa Estadual de Futsal, momento de integração e confraternização, o Miss Comerciária Paulista, que revela a beleza feminina, encontros para discussão de temas importantes como a valorização da mulher e grandes decisões como o Congresso Sindical Comerciário, palco há mais de 20 anos das maiores conquistas da categoria. Bom, já falamos das ações da Federação para trazer qualidade de vida não apenas no trabalho, mas também na vida do comerciário como pessoa e cidadão. E para completar, a FEComerciários também atua fortemente nas questões sociais da comunidade, promovendo e apoiando ideias e intervenções que busquem a inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho, erradicação do trabalho infantil, combate à exploração sexual e tráfico de mulheres, crianças e adolescentes. Essa é a FEComerciários, uma entidade que não para de trabalhar para que a vida dos comerciários do estado de São Paulo não deixe nunca de melhorar. É com muito orgulho e satisfação que venho a vocês mostrar um pouco do grande compromisso que a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo tem com cada um de seus 68 sindicatos filiados. Um trabalho sério, ininterrupto, que não poupa esforços para que nossa categoria receba cada vez mais o reconhecimento e valorização que merece. Contem comigo, contem com a FEComerciário. Gostaram? No nosso próximo programa tem muito mais. Espero vocês. Até lá! Sejam bem-vindos, meus queridos amigos, aqui do Encontro Marcado com o chefe Rafinha no Encontro na Cozinha. Hoje a nossa boca está doce. Viemos da Páscoa aí, né? Muitos ovos, muitos doces, sobremesas. Vou aproveitar um pouquinho mais esse embalo e passar uma dica esperta, que é o cannoli de feira. O cannoli é uma sobremesa tradicionalmente italiana, tá? E ele tem uma massa própria, uma massa especial, tá? Do cannoli, que é a típica italiana. E geralmente ele é recheado com a ricota, tá? Com um pouco de creme. Esse é o cannoli siciliano, o cannoli mais italiano. Mas nós vamos inventar moda. Vamos fazer um cannoli brasileirado, brazucadão, um cannoli de feira. O cannoli, na verdade, o que ele significa? Ele quer dizer canudo, né? Então é um canudo. Vamos fazer assim o nosso, então, cannoli de feira, usando ingredientes que nós temos à disposição no mercado, na prateleira. Então, visando sempre, pessoal, a praticidade, tá? E uma coisa diferente, que vai ficar bacana, vai ficar interessante, mas ao mesmo tempo é super prático. Usando ingredientes pré-prontos, você vai transformar com facilidade numa receita maravilhosa que vai surpreender seus convidados, certo? Então vocês vão falar, hoje nós vamos servir um cannoli, certo? Maravilha? Então vamos lá para essa receita. Cannoli de feira do chefe Rafinha com doce de leite. Ingredientes: massa de pastel fresca em disco pequenos,
4 colheres de sopa de doce de leite pronto ou caseiro, 1 colher de açúcar de confeiteiro, meia colher de chá de canela em pó, óleo para fritar, rolinho de madeira para fazer o cannoli no momento da fritura. Modo de preparo. Com um pouco de água, molhar a ponta da massa do pastel e envolver no rolinho de madeira, grudando bem as pontas. Fritar em imersão com óleo bem quente. Retirar, deixar escorrer de pé. Retirar o rolinho de madeira de dentro da massa, deixando o cannoli livre. Com a ajuda de um saca-puxa ou saco de plástico comum, colocar o doce de leite ou o recheio de sua preferência. Cortar a ponta do saca-puxa ou do saco de plástico comum. Com o saca-puxa, rechear o cannoli de ponta a ponta. Misturar o açúcar com a canela e polvilhar com a ajuda de uma peneira. Servir com sorvete de creme e está pronto. Viram só? É o cannoli, é o canudo, canudinho recheado, certo? Cannoli de feira recheado com uma paixão brasileira, que é o delicioso doce de leite. Tradição mineira, com a tradição paulista do pastel de feira, aí inspirado no cannoli italiano, certo? Então, pessoal, a dica aqui é o seguinte: vai no supermercado, procura aí aqueles pastéisinhos que são aquela massa pronta, que já é um disquinho redondinho. Aquilo lá não tem erro, você tem de várias marcas na prateleira, você escolhe lá uma que tem um preço legal, uma qualidade legal, leva para casa, pronto. Agora, o que é importante aqui? É o nosso rolinho, tá? O nosso rolinho, o que eu faço em casa? Eu pego uma vassoura velha, tá? Ou mesmo, se não tiver velha, eu já peguei da nova também. Eu vou lá mais ou menos uns 10 centímetros no máximo, 8 centímetros, tá? Ou do tamanho do disco, mais ou menos, do disquinho que você comprar. Serro aquela ponta do cabo da vassoura, certo? E o que eu faço? Eu fervo ele um pouco em água com vinagre, tá? Fervo bem e depois deixo secar. Aí esse rolinho, eu frito ele no óleo antes. Depois de fritar, esse óleo que entra na madeira, ele já vai evitar que esse rolinho ele crie bolor, crie algum tipo de fungo, tá? A madeira ela vai absorver esse óleo e fica pronto. É um utensílio, você tem um utensílio para fazer cannoli na sua casa, tá? É bem artesanal mesmo, é bem caseirão, né? Quando o pessoal lá em casa já vê as pontas das vassouras tudo cortada, já fala: Rafinha, o que aconteceu? Hoje vai ter cannoli, entendeu? É isso, mas funciona. Hoje o que eu faço? Eu tenho lá meus rolinhos, né? Já peguei vassoura da tia, da avó, do irmão, da prima, e eles ficam guardadinhos lá, porque o óleo ele realmente conserva, evita de pegar o bolor, e é um utensílio que você tem para quando quiser fazer o seu cannoli, certo? Isso é o mais importante, o rolinho para você envolver a massa, tá? Amassar a pontinha dela ali, grudar, para você poder fritar no óleo em imersão. Maravilha? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham apreciado essa delícia no Encontro na Cozinha aqui com o chefe Rafinha. Até a próxima, espero vocês. E não se esqueça, pimba na chulipa e ripa na gorduchinha. Olha o susto que esse macaco levou. Errou! Hombre araña.
Olha que genial esse cachorro pedindo comida. Wait. Okay. Mama. Baby, di mama. Mas. Samuel Andrés. Samuel Andrés. Mama. E o ciúme que o moleque ficou então? E esse cachorro gritando que nem uma pessoa? Olha esse gato salvando seu filhote de um cachorro. Não era um cachorrinho não, era um cachorro grande, hein? Mèo. Nào, กัดแมวเจอแม่แมวชาร์จเป็นไงล่ะพลังจากแม่ É, gente, a situação tá feia pra todo mundo. Até o Batman tá tendo que trabalhar. Gente, a situação aqui em Uberlândia tá esquisita mesmo, ó. Pra vocês verem o super-herói aqui, ó. O Batman, cara. O Batman tá vendendo picolé. Olha só pra você ver como tá a crise. Dilma, pelo amor de Deus, sai daí logo, porque senão o cara tinha que estar combatendo o crime. Ele tá vendendo picolé, olha lá pra você ver. Ah, meu Deus do céu, é pra acabar mesmo, hein? O cara não lava o pé, não lava porque não quer. E o gato que se ferra, né? Pai, tio. Nossa. E aí galera, vocês estão gostando do programa? Espera só um pouco, tá acontecendo uma coisa aqui. Eu vou ligar para um amigo meu que ele pode resolver isso. Não é um ambiente específico do automóvel, não é um ambiente específico. Superman, a Terra tá sendo invadida de novo. Quê? A Terra está sendo invadida de novo? Já correndo! Ufa, ainda bem que eu tinha um contato dele, né? Cansei de ser cachorro, agora eu vou ser motorista. É, mas o trânsito em Botucatu não tá fácil não. Aquele momento que você esquece que tá de fone de ouvido num lugar público. O baile todo são as cachorras, as preparadas, as popozudas. O baile todo são as cachorras, as preparadas. O que fazer quando o patrão sai da obra? Toda família tem aquela criança que gosta de bagunçar, né? Então.
Como cortar, ou melhor, como não cortar o cabelo sozinho. And if you get the hairs on there, it's great. Because that's how she looked at it. Yeah, across from Partners. Trying to remember what I needed for like her proof of identity. Oh yeah. Sai que é sua, Tafarel! Isso é um cachorro ou um sapo? Sério, eu não entendi o que esse cachorro tá fazendo. Chegou devagarinho, contagiou geral. Melhor que o Facebook, ele não tem igual. É uma fofocaiada. O maior vácuo da história. Esse bateu na trave. Então deu por hoje, né, pessoal? É com você, Márcia. Espero que você tenha gostado do programa. Semana que vem estaremos de volta. Acompanhe também no Facebook. Curta lá o Facebook. Tem pouca gente curtindo, gente. Vamos curtir o Facebook Encontro Marcado. Você acompanha no site da TV alfa.com.br este programa e programas anteriores. Uma boa semana para você, produtiva, com muita paz, com muito amor, com muita compreensão. Tchau, gente.